Muito bem, caros irmãos e irmãs da Paróquia Santa Luzia Virgem Marte e todos aqueles que possam estar nos acompanhando, uma boa noite a todos. Vamos iniciar mais um encontro da nossa Escola da Fé, mais uma oportunidade de estarmos juntos, congregando, mantendo os vínculos comunitários, fraternos. E no dia de hoje nós queremos nos aprofundar um pouquinho mais sobre a fé que nós professamos, que é a fé que nós rezamos, é a fé que celebramos e é a fé que vivemos. Nós estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica por meio do compêndio do Catecismo. Nós, no encontro passado, estávamos falando sobre as 4 notas da Igreja. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. São as 4 notas da Igreja. Ainda estamos na primeira nota, falando sobre a unidade da Igreja. A Igreja é una. Vamos dar sequência a esse estudo iniciado no encontro passado. Estamos estudando a Igreja. E a nossa grande referência é um documento do Concílio Vaticano II chamado Lumen Gentium. Antes de tudo isso, vamos rezar pedindo a luz do Espírito Santo, o Espírito Santo que conduz a Igreja é templo do Espírito Santo, como nós já vimos. Peçamos a condução do Espírito de toda a Igreja e desse nosso pequeno encontro, para alimentar o nosso conhecimento sobre a fé. Rezemos, portanto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora da Estrada, rogai por nós. Santa Luzia, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, caríssimos. Tomemos em mãos o nosso compêndio do Catecismo. Lembrando que ele se encontra também disponível na internet, mas se você quiser adquirir um, nós temos na Secretaria Paroquial. Nós paramos na questão 163, 163, é a questão de onde iremos começar, ou melhor, continuar o estudo que nós iniciamos no encontro passado, falando sobre as 4 notas da Igreja. A primeira delas, a Igreja é una, falando, portanto, sobre a sua unidade. Vou fazer a leitura da questão 163, que corresponde aos parágrafos 817 a 819 do Catecismo da Igreja Católica. Como considerar os cristãos não católicos? Então, a pergunta já nos traz aqui algo de muito importante, que é do nosso conhecimento. Existem cristãos que não são católicos. Claro que essa é a nossa perspectiva. Nós somos católicos e estamos olhando para os demais. Na nossa perspectiva, eles são cristãos não católicos. Não congregam junto conosco, mas são cristãos. Pertencem a outras igrejas ou comunidades eclesiais. Vamos ver, portanto, o que o compêndio responde. Qual é a visão que nós temos dos cristãos que não congregam conosco na Igreja Católica? Como é que nós tratamos, como é que lidamos com os cristãos que não são católicos? A resposta é a seguinte:
nas igrejas e comunidades eclesiais que se separaram da plena comunhão da Igreja Católica, encontram-se muitos elementos de santificação e de verdade. Pois bem, já aqui encontramos uma afirmação de que algumas igrejas e comunidades eclesiais, lembrando que a palavra eclesial vem de eclesia, no grego, que é igreja, reunião, assembleia ou assembleia reunida. Então, uma comunidade eclesial é uma comunidade da igreja. Algumas dessas se separaram da plena comunhão da Igreja Católica. Lembrando que para estar em plena comunhão com a Igreja Católica existem alguns elementos. Professar a fé retamente, a fé que nós recebemos dos apóstolos, estar em comunhão com o Papa e com os bispos que estão em comunhão com o Papa, receber os sacramentos e outros elementos. Mas um grande distintivo para descobrir se uma igreja é católica ou não é se ela está em comunhão com o Papa e com o bispo local. Essa é uma grande dica, um grande critério para discernirmos se uma igreja é católica ou não. Algumas têm aparência de católica, mas não são. Mas aqui a igreja reconhece que fora da igreja católica, nas igrejas lá do Oriente, como os ortodoxos, como os protestantes, os evangélicos, nós encontramos muitos elementos de santificação e de verdade. Aqui nós precisamos recorrer à questão 162 do encontro passado. Lá nós falávamos que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica e que esta Igreja Católica tem a plenitude dos meios de salvação e de santificação. Então Cristo, por instituir o colégio apostólico, ou seja, o colégio dos apóstolos, dos 12 apóstolos, tendo Pedro à frente e os demais em comunhão com ele, a Igreja Católica tem a sucessão apostólica, por isso recebeu a fé na sua integralidade, tem todos os elementos de santificação e de salvação. As outras igrejas que não estão em comunhão com a Igreja Católica têm alguns, e algumas delas, muitos elementos de santificação e de verdade. Aqui é importante nós recorrermos a uma afirmação dos padres da igreja, que eram aqueles homens, alguns eram bispos, outros eram leigos. Então, quando se fala padre, está se falando dos pais da igreja, grandes homens como Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santo Inácio de Antioquia, Orígenes, que não era padre, e que não foi canonizado também, mas é considerado um padre da igreja. Eles diziam que existem, fora da comunhão da Igreja Católica, sementes do Verbo. E é isso que nós afirmamos hoje, é isso que a igreja diz, que fora da Igreja Católica encontram-se alguns elementos de santificação e de verdade. São sementes do Verbo. O Verbo é Jesus Cristo, a palavra eterna de Deus. Então, numa igreja que está fora da comunhão com a Igreja Católica, nós podemos encontrar alguns elementos de santificação e de verdade, como, por exemplo, a palavra de Deus. Correto? É bom falar aqui também sobre estas igrejas e comunidades eclesiais que se separaram da plena comunhão da Igreja Católica. A gente já tocou nesse assunto, mas é bom falar dos dois grandes cismas que a Igreja sofreu ao longo da história. O primeiro deles é chamado de Cisma do Oriente, que aconteceu há quase 1000 anos atrás, no ano 1054. As que se tornaram, e assim são chamadas, igrejas ortodoxas, lá no Oriente, elas se separaram da comunhão plena com o Papa
e deram origem àquilo que o Papa São João Paulo II chamou de pulmão do Oriente da Igreja. E a Igreja precisa respirar com esses dois grandes pulmões. Então, o primeiro grande cisma, a primeira grande separação, a primeira grande dor que a Igreja sofreu aconteceu no ano de 1054. Então, os cristãos na Grécia, na Rússia e outros países do Oriente Médio, eles não estão em plena comunhão com a Igreja Católica. São as chamadas igrejas ortodoxas. Não tem só uma igreja ortodoxa, são várias igrejas ortodoxas. Então, esse foi o primeiro grande cisma. O segundo já aconteceu aqui no Ocidente e é bem conhecido de todos nós. Em 1517, com Lutero, e a chamada Reforma Protestante. Ali, mais uma dor para a unidade da igreja. Lembrando que a gente está falando da primeira nota, a igreja é una, estamos falando, portanto, da unidade da igreja. A igreja já teve algumas feridas na sua unidade. Daqui a pouco nós vamos ver como é que ela reage a estas feridas em sua unidade. E outras divisões também ocorreram, continuam ocorrendo, infelizmente. Mas essas duas grandes seria muito bom que nós guardássemos. O cisma do Oriente, surgindo as igrejas ortodoxas em 1054, e depois, no século XVI, em 1517, com Lutero, a chamada Reforma Protestante, ocorrida aqui no Ocidente. Ocorreu aí uma separação, fazendo com que não existisse plena comunhão com a Igreja Católica. Portanto, não são católicos, correto? São cristãos, mas não católicos. Então, é importante guardar aqui. Isso é uma coisa óbvia para nós, não é? Claro que quando a gente fala do universo protestante, do universo pentecostal e neopentecostal, falamos de algo muito diverso. Há uma diversificação muito grande, muito difícil falar das igrejas evangélicas em seu conjunto. Mas, de um modo geral, a Igreja Católica reconhece que em muitas igrejas e comunidades eclesiais que não estão ligadas diretamente à Igreja Católica, lá nós encontramos elementos de verdade e de santificação, de salvação. Mas todos eles nós encontramos somente na Igreja Católica. Continuando a leitura. Todos esses bens, quais são os bens? Os bens que nos conduzem à salvação e à santificação. Eles provêm de Cristo e impelem a unidade católica. Então, nós dizemos que a Igreja Católica tem a plenitude dos bens que nos conduzem à salvação. E as igrejas evangélicas, ortodoxas, enfim, os cristãos não católicos, eles possuem elementos de salvação. Todos esses elementos de salvação, todos esses bens, provêm de Cristo. Não é um mérito da igreja, por assim dizer. Tudo que nós temos, recebemos. Recebemos de Deus, recebemos de Cristo. Portanto, a gente não deve assim se apegar tanto aos bens que recebemos, mas muito mais louvar e bendizer a Deus por esses bens, pois eles provêm de Cristo. Aqui é importante nós recordarmos, para quem já leu a Lumen Gentium, logo nos inícios, esse documento diz que a igreja é como que comparada à lua. A lua não tem luz própria. A luz que nós vemos da lua, como sabemos, ela provém do sol. Assim, Cristo é o sol e a igreja é a lua. Não temos luz própria. A luz que brilha na igreja provém de Cristo. Ele é a luz dos povos. Não a igreja, mas Cristo é a luz dos povos. Pois bem, isso nos faz mais humildes e reconhecermos que Deus nos dotou da plenitude dos bens
que conduzem à salvação. E nós não devemos guardá-los, prendê-los, mas comunicá-los. Continuando a leitura, os membros dessas igrejas e comunidades são incorporados a Cristo no batismo. Por isso, nós os reconhecemos como irmãos. Essa afirmação é importante. Vocês já devem ter ouvido falar que a Igreja Católica reconhece alguns batizados que são feitos fora da Igreja Católica, que são feitos nas igrejas ortodoxas e também nas igrejas evangélicas. Mas existem critérios. Alguns batizados fora da Igreja Católica não são reconhecidos. Qual é o critério, então, para reconhecer que alguém é batizado validamente, mesmo não estando dentro da Igreja Católica? O uso da fórmula trinitária, ou seja, se diz o nome da pessoa, fulano, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E a utilização da matéria correta, ou seja, a água. E além disso, reta intenção, porque alguns até utilizam esses dois elementos, matéria, água, e fórmula, ou seja, a fórmula trinitária, mas não tem reta intenção. Tem que ter reta intenção. Por isso que a Igreja Católica, volta e meia, aparece na catequese. Algumas crianças, às vezes até adultos, que foram batizados naquilo que chamamos de igrejas brasileiras. Às vezes, eles até utilizam a matéria e a fórmula correta, mas falta a reta intenção. Porque muitas dessas pessoas, ou grande maioria, batizam lá os seus filhos, ou são batizados adultos, sem saber que aquela igreja não é católica. Aquele pessoal, aquela igreja não informa, olha, aqui não é igreja católica, aqui é uma outra igreja. Então falta a reta intenção. A gente desconfia da intenção, do porquê se batiza. Então, para um batismo ser válido, uso da fórmula trinitária, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dizendo o nome da pessoa, muito importante, o uso da água e a reta intenção. Então isso ocorre fora da Igreja Católica. Se isso ocorrer nessas condições, se porventura essa pessoa quer vir para a Igreja Católica ou quer voltar, se quer vir, não vamos falar daqueles que vão voltar, senão a gente vai confundir as coisas. Não se rebatiza, nós reconhecemos o batismo daquela pessoa e ela não precisa ser batizada na Igreja Católica, porque há um só batismo. A Igreja Católica leva muito a sério isso. Não se rebatiza, isso é um negócio muito sério. Uma vez batizado, batizado para sempre, a pessoa recebe uma marca indelével, uma marca que não se apaga, é incorporada a Cristo, pertence a Cristo e não tem porquê batizar outra vez. Se o batismo foi válido, foi realizado fora da Igreja Católica, nós não rebatizamos. Esse é um dos sacramentos que produzem caráter, são indeléveis e que se recebe uma única vez. São 13 os sacramentos, que recebendo uma única vez você não precisa receber de novo. Dentre os 7 sacramentos, o primeiro e mais importante, o batismo, uma vez batizado, batizado para sempre. O outro é a crisma, nós não crismamos alguém 2 ou 3 vezes, é alguém marcado para sempre. E também o sacramento da ordem. Então o padre é ordenado diácono em primeiro lugar, uma única vez, depois é ordenado presbítero uma única vez, não precisa ordenar de novo. No caso dos bispos, recebem a ordenação no grau próprio do episcopado. Então são 3 sacramentos que produzem marca indelével e que a gente recebe uma única vez na vida. Logo, se alguém foi batizado validamente fora da Igreja Católica, e se ela quer vir para a Igreja Católica, a gente não rebatiza. Faz o quê? Se não tem a iniciação completa, ou seja, batismo,
Crisma e Eucaristia, encaminhamos para a catequese, a fim de que possa completar a sua iniciação cristã. Do contrário, essa pessoa faz uma profissão de fé pública. Aqui entramos no caso das pessoas que foram batizadas na Igreja Católica, saíram da Igreja Católica, normalmente se tornam evangélicos, recebem um outro batismo. No nosso ponto de vista, a pessoa já está batizada. Então o Espírito Santo não está batizando de novo. Por mais que seja um pouco duro, talvez, falar isso, o Espírito Santo vê que a pessoa está batizada e não batiza de novo. Já está batizada. Não nego a experiência espiritual que a pessoa tem, mas com relação ao batismo, a pessoa já é marcada. Uma vez batizada, batizada para sempre. Supondo que essa pessoa queira voltar à Igreja Católica, ela deve fazer uma profissão de fé pública, deve rezar o creio publicamente. Não sei se vocês já viram isso, normalmente não se faz. Mas se alguém que já foi católico, foi para uma igreja evangélica e agora quer voltar para a Igreja Católica, deve fazer uma profissão de fé pública, deve se confessar e fazer uma profissão de fé pública, porque ela abandonou publicamente a fé católica. Agora publicamente que nós falamos é dentro da igreja. Não é no sentido do público para o Estado, mas público dentro da igreja. Não pode ficar só no âmbito particular. A pessoa vai lá, resolve com o padre. O padre, você precisa manifestar isso diante da comunidade de fé, da comunidade cristã. Então se faz uma profissão de fé publicamente. É isso que a igreja nos orienta. E por isso, diz aqui o compêndio, nós chamamos essas pessoas de irmãos. Então, os ortodoxos são nossos irmãos, os protestantes históricos são nossos irmãos, os evangélicos, nós os consideramos irmãos, se o batismo deles foi válido. Eu sei que muitos deles não nos consideram irmãos. Eles não chamam de irmãos. Às vezes até numa roda, né, tendo várias pessoas ali, cumprimenta o irmão, diz a paz do Senhor. Aí chega no católico, só oi, tudo bem? E Jesus diz lá no Sermão da Montanha, se cumprimentais apenas aqueles que vos saúdam, que diferente vocês estão fazendo? Então, nós não devemos fazer aí diferenciação de pessoas. Se eu desejo a paz para o católico, eu devo desejar a paz para o evangélico também. Correto? Vamos encerrar aqui então a questão 163. Resumindo, existem igrejas e comunidades eclesiais que têm alguns elementos de salvação. A Igreja Católica tem todos. Nela subsiste a Igreja de Cristo. Muitas delas administram o batismo corretamente. Por isso mesmo, nós os reconhecemos como irmãos, e se porventura vem para a nossa igreja, a gente não rebatiza, porque batismo é um só. São Paulo diz isso em uma das suas cartas, se eu não me engano, a carta aos Efésios. Há uma só fé, um só batismo, por isso a gente não rebatiza. Muito bem, vamos então à questão 164 do compêndio, que corresponde aos parágrafos 820 a 822 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos fazer a leitura. Como se empenhar a favor da unidade dos cristãos? Aqui nós já entramos no tema do diálogo ecumênico. Então, se a igreja é una, ou seja, ela preza pela unidade, e os cristãos estão divididos, tem alguma coisa errada. Então, o que fazer? Como se empenhar pela unidade dos cristãos? Lembrando que a Igreja Católica, a partir do Concílio Vaticano II, que aconteceu lá na década de 60, através do documento Unitatis Redintegratio, vocês podem encontrar esse documento, acho que vai aparecer, tá aqui, compêndio
do Vaticano II, está ao contrário, né? Não dá para vocês verem nada, porque a câmera está no modo selfie. Ou então, esse daqui é da editora Vozes. Tem todos os documentos do Concílio Vaticano II aqui. Ou então o da Paulus, que é de capa vermelha, né? Capa dura. O nome é Documentos do Concílio Vaticano II. Vale a pena ter. Um bom católico deve conhecer minimamente, ao menos, os documentos do Concílio Vaticano II. Um deles, que fala sobre a unidade da Igreja, ou o retorno à unidade da Igreja, se chama Unitatis Redintegratio. Isso é latim, né? A Igreja, quando escreve em latim até hoje, tá bom? Depois vem a tradução para o vernáculo, para a nossa língua. Esse documento fez a Igreja Católica entrar na era do diálogo ecumênico, ou seja, o diálogo com os outros cristãos que não são católicos. Aqui vamos pontuar a diferenciação entre diálogo ecumênico e diálogo interreligioso. O diálogo ecumênico é feito entre cristãos e o diálogo interreligioso entre cristãos e não cristãos, ou seja, um judeu, um muçulmano, um hindu, eles não são cristãos. Então, diálogo ecumênico é entre os cristãos, diálogo interreligioso é entre cristãos e não cristãos. Lembrando que sempre esse é o ponto de vista nosso. Nós olhamos para eles, eles não são cristãos. Porque no ponto de vista deles, um judeu, por exemplo, eu não sou um não cristão, eu sou um judeu. Então esse é o ponto de vista de um cristão católico, correto? Então, como se empenhar a favor da unidade dos cristãos? Diz assim: o desejo de restabelecer a unidade de todos os cristãos é um dom de Cristo e um apelo do Espírito Santo. Então, quem é o grande interessado na unidade da igreja? Que a igreja não fique dividida, esfacelada, um termo até pesado, esquartejada. É o próprio Jesus. Jesus certamente se entristece com as separações que ocorrem entre os que professam o seu nome. Então, restabelecer a unidade da igreja é um dom de Cristo e um apelo do Espírito Santo. Eu vou ler o restante e nós vamos ver como é bonito. Diz assim: diz respeito a toda a igreja, ou seja, não tem um católico que possa dizer: eu não quero saber de diálogo ecumênico, eu não preciso lutar pela unidade da igreja. Eu posso sair falando o que eu quero e dividir a igreja, não tem problema nenhum. Não, diz respeito a toda a igreja e se realiza com a conversão do coração, a oração, o recíproco conhecimento fraterno e o diálogo teológico. Então, como é que a gente luta pela unidade da igreja? Em primeiro lugar, com a conversão do coração. Então, aqui há uma ordem, né? Não sei se os autores do compêndio pensaram nisso, eu acho que sim. Como é que a igreja entra na construção da unidade da igreja ou reconstrução dessa unidade? Ela nasceu una, nasceu na unidade. Primeiro, pela conversão do nosso coração. Não é a conversão do outro, mas a minha conversão. E de fato, quando nós fazemos essa experiência de conversão, a compreensão do outro, que é diferente, fica muito mais fácil. Olha só, vou entrar num tema polêmico aqui. Nós estamos vendo esta discussão com relação ao aborto realizado por aquela menina de 10 anos. E encontramos nas redes sociais tantas brigas, tantas pessoas com posições muito arbitrárias e extremamente agressivas, acabando com o outro. Mas quando nós fazemos
com a graça de Deus, a conversão do próprio coração, a gente tem uma abertura maior para o outro, porque nós reconhecemos que o outro é habitado por Cristo também. Nós podemos encontrar Cristo no irmão. Encontramos Cristo na Eucaristia? Sim, sem dúvida. Na palavra? Também, sem dúvida. Na nossa reunião, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Quando nos reunimos, Cristo está no nosso meio? Sim, mas também encontramos Jesus no irmão, em especial aquele que sofre. Então, quem faz a experiência da conversão tem mais facilidade para reconhecer Jesus no outro. Assim, a reconstrução da unidade da igreja é facilitada. É um apelo do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nosso peito nos pede isso, que trabalhemos em função da unidade da igreja e pensemos na própria Igreja Católica, na nossa própria paróquia. A pessoa que faz experiência de conversão constante, essa pessoa tem mais facilidade para compreender o diferente e lutar pela unidade da igreja. Quem tem uma espiritualidade sólida compreende melhor as diferenças, compreende melhor a fraqueza do outro, o problema do outro, tem mais condições de lutar pela unidade da igreja. Senão a gente já sai falando tudo que dá na teia e aí piora, aí divide mais a igreja. Aí a gente entra na do inimigo, entramos na do demônio, que quer os cristãos brigando uns contra os outros, se degladiando. Então, conversão do coração faz muito bem para a unidade da igreja. Em segundo lugar, a oração, rezar para que os cristãos congreguem de modo unido. Vou apenas recordar aqui de uma iniciativa que a Igreja Católica tem naquela semana que antecede Pentecostes. Pentecostes que é considerada uma festa da unidade cristã, pois o Espírito Santo foi derramado sobre todos os que ali se encontravam. E depois houveram outros Pentecostes, continuam acontecendo. Pentecostes é todo dia. Mas eles estavam em oração no cenáculo, na companhia de Maria Santíssima, se preparando para o derramamento do Espírito Santo. E por isso nós hoje, naquela semana, rezamos pela unidade dos cristãos, porque isso é apelo do Espírito Santo e é um dom de Cristo. Rezar, portanto, para que estejamos unidos, primeiro na nossa paróquia, para que as comunidades se entendam, para que nos entendamos como um único corpo, na região pastoral, na diocese, da Igreja Católica espalhada pelo mundo inteiro e entre os cristãos não católicos. O recíproco conhecimento fraterno, ou seja, conhecer o irmão. Como é que se conhece o irmão? Apenas pelo encontro, né? Aqui o Papa Francisco nos ajuda, ele que fala em criar uma cultura do encontro. Podem perceber, quanto mais distantes nós ficamos de alguém, quando a gente não conversa com alguém, quando a gente não dialoga com uma pessoa, a gente se distancia dela. Isso acontece. Então, o encontro entre irmãos, o encontro fraterno, ajuda na reconstrução da unidade da igreja. E o diálogo teológico, que acontece bastante. No campo teológico, o avanço no esforço ecumênico, ele produziu muitos frutos já. Um deles é uma tradução de uma Bíblia, que contou com o esforço de diversas pessoas, de diversas denominações cristãs e não cristãs também, como os judeus, por exemplo. É a tradução da TEB. É uma tradução da Bíblia chamada TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia, que é considerada uma tradução muito boa da Sagrada Escritura. Então, dentro do campo teológico, existem grandes avanços. Um dos grandes frutos é a TEB, a Tradução Ecumênica da Bíblia. Então, respondendo à questão do compêndio, como trabalhar, como se empenhar em favor da unidade dos cristãos. Reconhecer que essa é a vontade de Jesus
é um apelo do Espírito Santo, e trabalhar essas questões, a conversão do coração, rezar, conhecer o outro e o diálogo teológico. Aqui é importante reconhecer que quando se fala em diálogo ecumênico, não é negar a própria fé. Quando se encontra um evangélico, por exemplo, você não deve negar a sua fé católica, mas sim reafirmá-la, respeitando o que o outro vai dizer. Mas me posiciono, eu sou católico, professo a fé assim, vivo a fé desse modo, respeito você, te ouço, mas isso não quer dizer que eu vou negar a minha fé para te agradar. Então o diálogo pressupõe escuta, né? A gente vai dialogar com quem pode, com quem quer. Se não há esforço para dialogar, ou seja, para escutar o outro, não tem diálogo ecumênico. Correto, gente? Esse é um tema espinhoso. Nós temos na própria igreja muitas pessoas contrárias ao diálogo, ao esforço para que a igreja seja una. Eu acho que a grande questão é a conversão do nosso coração mesmo. A gente trabalhar isso. E conversão para nós católicos é todo dia, é até o fim da vida. Isso vai ajudar. Concorda? Pois bem, vamos então à questão 165 do compêndio, que corresponde aos parágrafos 823 a 829 do Catecismo. A pergunta é a seguinte: em que sentido a Igreja é santa? Vamos então entrar aqui na segunda nota da Igreja, relembrando as 4 notas da Igreja, que constam lá no símbolo niceno-constantinopolitano, é a nossa profissão de fé, contida nesse símbolo que de vez em quando a gente professa, principalmente nas solenidades dentro da liturgia da Igreja. Normalmente professamos o símbolo apostólico, aquele mais curto. Lá nós encontramos: creio na Santa Igreja Católica, na Igreja Católica. Não lembro, mas assim, que ela é una, santa, católica e apostólica. São as 4 notas da Igreja. Concluímos aqui a primeira nota sobre a unidade da Igreja e vamos falar sobre a santidade da Igreja. A Igreja é una e é santa. Vamos ver. A Igreja é santa porquanto Deus Santíssimo é o seu autor. Então, aqui encontramos uma afirmação que já nos ajuda a entender o porquê a igreja é chamada de santa e porquê ela é santa. Porque muitas pessoas, vendo escândalos que acontecem no seio da igreja, questionam: essa igreja é santa, não é? A igreja é santa por conta do seu fundador, do seu autor. A santidade da igreja provém de Deus, que é santo. Cristo entregou-se por ela, pela igreja, para santificá-la e torná-la santificante. Então, quem é que nos santifica? Quem é que santifica a igreja? Cristo, que se entregou por nós. Santifica a igreja para que a igreja também se torne santificante, ou seja, ela passe a santificar também. Lembrando que a igreja continua na terra a obra de Cristo. Aquilo que Cristo fazia: curava, perdoava, encontrava-se com pessoas e comunicava a salvação. A igreja continua a fazer na história, ou seja, no tempo e no espaço. Por isso ela é santificada e santifica. O Espírito Santo a vivifica com a caridade. Por que a igreja é santa? Porque ela é templo do Espírito Santo e o Espírito Santo vai santificando-a através da caridade. Lembrando que o Espírito Santo é a pessoa amor na Santíssima Trindade. A igreja é edificada, é santificada pela caridade, pelo amor. Nela, a igreja, se encontra a plenitude dos meios de salvação. Mais uma vez o compêndio faz aquela afirmação que nós encontramos na questão 162. A Igreja Católica tem a plenitude dos meios de salvação. Isso não é para nos encher de orgulho e de vaidade, mas para louvar e bendizer a Deus por isso,
e usufruirmos de todos esses bens que a igreja tem. Temos a palavra de Deus, temos os 7 sacramentos, temos a comunhão com o sucessor de Pedro e os sucessores dos apóstolos, os bispos, professamos a fé recebida dos apóstolos. Portanto, temos a plenitude dos meios de santificação. Continuando a leitura, a santidade é a vocação de cada um de seus membros e o fim de toda a sua atividade. Então, tudo aquilo que a igreja faz é para a santificação do povo fiel. E a santidade é vocação de todos nós. Aqui recorremos mais uma vez a Lumen Gentium, ela é quem nos fala sobre vocação universal à santidade. Todos nós, pelo batismo, somos chamados à santidade. Até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos a concepção de que somente os religiosos, os padres, os consagrados eram chamados à santidade. E o Papa São João Paulo II, isso vem a partir do Concílio Vaticano II, mas eu me recordo muito bem que ele trabalhava muito essa questão, o quê? De que o leigo deve ser santo também. Por isso ele canonizou muitos leigos foram canonizados, reconhecidos oficialmente pela Igreja, de que viveram de modo extraordinário a fé. Viveram as virtudes heróicas, foram santos de fato aqui nesse mundo. Então, santidade é uma vocação universal para todos, portanto, e a Lumen Gentium quem nos faz esta afirmação. E o que é ser santo? É estar sempre à procura da vontade de Deus. Quem está disponível para a vontade de Deus é santificado. Estar atento aos apelos do Espírito Santo. Isso é ser santo. E como nós sabemos, viver de modo extraordinário, como fizeram os santos que hoje são canonizados, reconhecidos, aquilo que é ordinário da vida. Não precisamos fazer grandes coisas para nos tornarmos santos, mas é viver o matrimônio, ser pai, ser mãe, um bom pai, uma boa mãe, ser um bom leigo na igreja. Isso nos conduz à santidade. Às vezes a gente se afasta disso e fala, a santidade não é para mim não. A gente está com o coração ferido. Às vezes o pecado nos machuca tanto, a gente desiste da santidade. Mas esse é um desejo de Deus. A própria palavra de Deus nos diz isso. Sede santos, porque o vosso Pai Celeste é santo. Sem Deus ninguém é santo, ninguém é forte. Diz uma oração da igreja na missa. Então, o segredo é estar unido a Deus, procurando a sua vontade. Se é que isso é um segredo, não é? É um desafio, mas é possível. A igreja conta em seu seio com a Virgem Maria. Então, por que a igreja é santa? Porque ela tem tudo isso. Tem a Virgem Maria e inumeráveis santos como modelos e intercessores. Então nós estamos enumerando aqui o porquê que a igreja é santa. Porque tem a Santíssima Virgem Maria, tem os santos como modelos e intercessores, e o Catecismo nos afirma. Qual é a função dos santos para nós? São modelos de fé e intercessores. São modelos porque aquilo que eles viveram pode ser vivido por nós também. Então, os seus exemplos podem ser seguidos por nós. E estão junto de Deus e intercedem por nós. E diz a igreja que eles não cessam de interceder por nós. Quando a gente dissocia as coisas, aí entra o problema. Quando a gente acha que os santos são apenas intercessores e a gente não quer conhecer a vida do santo para conhecer o modelo que ele foi e que é, aí temos um problema. Se a gente, claro, ficar apenas com os santos apenas como modelos de fé, esquecer que eles intercedem por nós e não pedir a sua intercessão, tem algo incompleto aí. Então os santos
são modelos e intercessores. A santidade da Igreja é a fonte da santificação dos seus filhos, os quais aqui na terra se reconhecem todos pecadores, sempre necessitados de conversão e de purificação. Então, os santos são aqueles que não pecam? Não exatamente. Os santos são aqueles que lutam contra o pecado e, quando caem, se reconhecem pecadores e confiam na bondade e na misericórdia de Deus, se levantam e recomeçam. Se a gente olhar para a vida dos santos, nós vamos ver que eles traçaram uma luta muito estreita, muito forte contra o pecado. Aqui recordamos de uma das parábolas contadas por Jesus nos evangelhos, a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu na sinagoga rezava: obrigado, Senhor, porque eu não sou igual aquele publicano ali, que é um grande pecador. Eu, ao contrário, jejuo tantas vezes na semana, rezo tantas vezes, dou o dízimo corretamente e não sou como ele ali. Obrigado por isso. Enquanto o publicano batia no peito dizendo: perdão, Senhor, porque eu sou pecador. Então, os membros da igreja se reconhecem pecadores. A igreja é santa e tem todos os meios de santificação que nos ajudam, nos santificam. A santidade da igreja, devido ao seu autor, o seu fundador, nos santificam e nos ajudam a reconhecer que nós somos fracos e pecadores e que somos sempre necessitados de conversão e de purificação. Então, quando a gente se acomoda na vida da fé, achando que não precisa mudar mais nada, que estamos completos, quando a gente não reconhece nada que precisa ser mudado em nós, tem alguma coisa errada. A igreja está sempre necessitada de conversão, sempre precisa de reforma. O Papa Francisco, no início do seu pontificado, pelo menos falava muito isso: a igreja está sempre em reforma. Aqui encontramos o compêndio dizendo que nós nos reconhecemos pecadores e sempre necessitados de conversão e de purificação. Temos grandes momentos de conversão, momentos marcantes, mais intensos, que nos ajudam, a olhar para trás como a graça de Deus agiu e me ajudou na mudança de vida, na conversão para Deus. Mas é para a vida toda. Somos sempre necessitados de mudança e de conversão. Acho que desagrada mais quem tem muitas convicções, sabe tudo, não precisa de mais nada, não precisa saber de mais nada, já sabe todas as coisas, já está plenamente santificado, não sabe conviver com os outros. Eu acho que aí mora o perigo. Mas enquanto nós nos reconhecemos necessitados de conversão e de purificação constantemente, acho que nós estamos mais próximos de Deus. É o que a parábola do fariseu e do publicano indica. Um desceu justificado para casa, o que se reconheceu pecador, o outro não. Então a igreja se reconhece necessitada de purificação e de santificação, porque ela é santa. E o modo de viver sem santidade não corresponde à sua vocação. A igreja é chamada a ser santa, como o seu autor, o seu fundador, é santo. Sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Pois bem, vamos então à questão 166 do compêndio, que corresponde aos parágrafos 830 a 831 do Catecismo. Essa é boa, essa conhecemos bem, não é? Pergunta: por que a igreja é chamada de católica? Resposta: a igreja é católica, ou seja, universal. Como nós sabemos, a palavra católica vem do grego e significa justamente universal. Não é a igreja universal do reino de Deus, mas católica significa que ela está voltada para todos. Ouvimos nos encontros passados, nas questões
porque já passamos, que a igreja é chamada a congregar todos os povos. Então ela tem missão voltada para todos. E é ruim quando a gente se nega a lidar com algumas pessoas. A igreja se recusa, a lidar com certos grupos sociais. E a gente está num mundo tão diversificado, muitas vezes secularizado, ou seja, não quer saber de Deus, não quer saber da gente. A gente simplesmente já deixa esse povo de lado aí. Deixa eles para lá. Mas não podemos desistir da missão da igreja, que é católica, ou seja, universal, para todos. Claro que vamos respeitar o direito das pessoas em não querer, mas a gente não pode pressupor que elas não querem antes de ir até elas. A igreja católica, ou seja, universal, porque nela está presente Cristo. Abre aspas, citação de um dos padres da igreja, Santo Inácio de Antioquia. Onde está Cristo Jesus, está a igreja católica. Ele foi o primeiro, pelo menos com registros que nós temos, a chamar a igreja de católica. Quem? Santo Inácio de Antioquia. Esse homem viveu no final do século I e início do século II. Se eu não me engano, ele foi martirizado no ano 114. Ele é conhecido porque durante o caminho que ele foi levado para o seu martírio, foi jogado aos leões, ele escreveu 7 cartas. E numa dessas cartas ele diz que a igreja é católica. E onde está Cristo, aí está a igreja católica. Ela anuncia a totalidade e a integridade da fé. Então, é uma das razões para reconhecermos a Igreja Católica, anuncia a fé na sua integralidade, não apenas alguns pontos que nos interessam, mas a totalidade da fé. Isso a Igreja chama de depósito da fé. Então, recebemos os apóstolos e os bispos são os grandes guardadores e cuidadores do depósito da fé. O que é isso, depósito da fé? Como se fosse um lugar, um meio de guardar e proteger o que nós recebemos dos apóstolos. Então há um depósito, uma proteção. Quando você tem um dinheiro, você coloca no banco para ser protegido. Mas, com relação à fé que nós recebemos, e a igreja guarda por meio dos bispos, não é apenas guardar para proteger, mas guarda-se para que haja uma comunicação efetiva, uma transmissão efetiva. Então se guarda, se protege o que recebemos dos apóstolos para propagar, para divulgar, para evangelizar. Ela anuncia então a totalidade, a integralidade da fé. Contém e administra a plenitude dos meios de salvação. Então é que essa questão é importante. Mais uma vez aparece aqui a plenitude dos meios de salvação. Entramos na terceira nota, nem percebemos, né? Una, santa, católica, universal. Por que é católica? Porque tem todos os meios de salvação. A palavra universal, recorre ao todo. Então temos o todo dos meios de salvação e administra, em especial os sacramentos, os 7 sacramentos. Por que é católica? Porque também é enviada em missão a todos os povos, o que falava, em qualquer tempo e a qualquer que seja a cultura a que pertençam. É bem verdade que nós perdemos um pouco da nossa dimensão missionária. A igreja atualmente tem falado já há alguns anos de missionaridade, de sermos missionários, de sairmos de nós mesmos e não ficarmos somente entre 4 paredes nas igrejas, mais confortáveis. Precisamos nos reunir na igreja, mas a igreja precisa ser missionária. Hoje em dia, um dos meios de sermos missionários são as redes sociais. Muita gente tem feito isso.
não só o padre, não só a paróquia institucionalmente, mas vocês leigos podem utilizar as redes sociais para propagar a fé, para evangelizar. O ruim é quando a gente usa mal, para dividir a igreja, como a gente tem visto aí no início dessa semana. Não só aí, né? Em tantos outros momentos. Então a gente não escolhe a quem evangelizar. É Cristo quem escolhe. Aqueles dos quais nós congregamos juntos. Vamos concluir então o dia de hoje olhando para a questão 167. Muito importante. Diz assim: é católica a igreja particular? O que é a igreja particular? Vamos ver o que é a igreja particular? É católica toda a igreja particular, sim, ela é católica. Ou seja, a diocese e a eparquia que está ligada aos católicos orientais. Aquilo que a gente chama de diocese, eles chamam de eparquia. Então, o que é uma igreja particular? Uma diocese. Então, a nossa diocese de Santo André, ela é católica? É. Dentro de uma igreja particular, de uma diocese, a igreja católica está plenamente. Vamos ouvir o texto, porque o texto vai dizer isso. É católica toda a igreja particular, formada pela comunidade dos cristãos que estão em comunhão na fé e nos sacramentos com seu bispo, ordenado na sucessão apostólica, e com a igreja de Roma, que preside na caridade. Então tem também aqui alguns elementos para dizer que a igreja diocesana, igreja chamada de particular ou igreja local, é católica. Quais? Professar a mesma fé, receber os mesmos sacramentos, em comunhão com o bispo. Então não dá para dizer assim, eu estou em comunhão com o Papa, mas não estou em comunhão com o bispo. Eu estou em comunhão com o bispo, mas não estou em comunhão com o padre da paróquia. Tem alguns problemas aí, tem alguma coisa errada. Então a comunhão é um elemento importante para dizer que a Igreja Católica está plenamente na Igreja Diocesana e estar em comunhão com um bispo que tenha sido ordenado na sucessão apostólica. Nós, Igreja Católica, valorizamos muito isso, né? Porque a Igreja Católica se reconhece a Igreja de Cristo? Porque a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica? Porque os nossos bispos estão numa linhagem ininterrupta até chegar nos apóstolos. É a chamada sucessão apostólica. O bispo de Roma, o Papa, ele também está nessa sucessão até chegar Pedro. Isso nos garante que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica e temos todos os elementos para a santificação e salvação. Então a Igreja Diocesana, o Bispo Diocesano, precisa estar em comunhão com o Papa, o Bispo de Roma, que preside toda a Igreja na caridade. Isso a gente costuma falar muito na celebração de São Pedro e São Paulo, que a gente celebra lá no mês de junho. O Papa preside a unidade da Igreja como? Na caridade. Então nós temos uma referência, ele é sinal da unidade da Igreja. Um bispo, que é o bispo de Roma, o Papa, sucessor de Pedro, é sinal da unidade entre todos os bispos. E a Igreja de Roma é sinal visível da comunhão que existe entre todas as igrejas. Quando a gente está falando de igreja aqui, a gente está falando das igrejas particulares, que são as dioceses, ou igrejas locais. Então, o bispo numa diocese, ele tem autonomia para algumas coisas. Ele não depende do Papa para mudar algumas coisas, para legislar em algumas questões.
como nós vimos o Papa, aliás, o Bispo diocesano, em determinado momento suspendendo a celebração da Santa Missa presencial e depois, no segundo momento, permitindo o retorno das missas presenciais dentro de todo esse controle que a Igreja está fazendo. Então o bispo tem essa autonomia dentro da diocese, mas certas questões ele não pode legislar, depende do Papa. Mas normalmente isso não ocorre, o bispo conhece muito bem, né, o seu munus, né, as suas funções. Estar em comunhão com o Papa é um distintivo fundamental de todo católico. E aí não vale dizer, né, aquilo que alguns aí por aí falam, né? Eu estou em comunhão, o meu Papa é aquele, esse aí não é o meu Papa. Você está negando a fé católica e está querendo se colocar para fora da comunhão da Igreja Católica. Então tem alguns radicais que dizem: eu não tenho o Papa Francisco como meu Papa. O meu Papa é Bento XVI, o Papa Emérito. É uma coisa absolutamente maluca. A pessoa acaba deixando a comunhão da Igreja. Isso não é possível. O próprio Papa Bento disse que ele adere plenamente ao ensinamento de Francisco. Então, estou dizendo isso, talvez vocês já tenham encontrado isso pela internet, mas essas coisas infelizmente existem, não é? Então um distintivo nosso é amar o Papa, é estar em comunhão com ele. O católico tem que estar em comunhão com o Papa. Mas para estar em comunhão com o Papa, tem que estar em comunhão com a igreja particular, com o seu bispo, com o seu padre. Então, há aí uma hierarquia com relação à pertença à igreja católica. Não é possível. Eu estou em comunhão com o bispo, mas briga com o padre da paróquia. Não quer estar em comunhão com o padre da paróquia. A não ser que o padre esteja cometendo algo muito grave. É questão de levar para o bispo, não é? Se for necessário. Mas é muito estranho, né? Eu estou em comunhão com o Papa, mas não estou em comunhão com o bispo. Estou em comunhão com o Papa, mas não estou em comunhão com a diocese. Estou em comunhão com o bispo, mas não estou em comunhão com o padre da paróquia. É estranho, não é? Muito estranho. Então, quando se falar em igreja particular, estamos falando da diocese. Isso é importante, ó. Dentro de uma diocese existem todos os meios que nos identificam como igreja católica. Então, é católica a igreja particular, a diocese? É. Tudo aquilo que há na igreja presente no mundo inteiro está presente numa diocese. A igreja católica está plenamente presente numa diocese. Por isso a diversidade dentro de uma diocese nos ajuda a compreender que a igreja católica está em nossa diocese. É católica, aliás, a nossa igreja particular de Santo André. Muito bem, caríssimos. Vamos encerrando o nosso encontro da Escola da Fé, que com a graça de Deus, no futuro próximo, voltaremos a fazê-lo presencialmente, para ter esse contato com relação às perguntas, que por esse meio aqui a gente acaba ficando enfraquecido com relação à participação de vocês. Mas é o que nós podemos fazer hoje, evangelizar por aqui, pelas redes sociais. Não excluamos das nossas vidas esse momento para estabelecermos unidade, para sermos católicos de fato, para permitir que Deus nos santifique, enfim. Não esqueçamos da importância das redes sociais. Graças a Deus temos as redes sociais hoje em dia. Semana que vem, portanto, nos encontramos, terça-feira, para continuar o nosso estudo da nossa profissão de fé. Lembrando que quanto mais a gente conhece da nossa fé, mais a gente ama a fé que professa e celebra melhor, vive melhor e reza melhor a fé, que é sempre a mesma fé.
mas que vai procurando dar respostas distintas aos desafios que vão surgindo, né? Como essa questão do aborto. A CNBB lançou uma nota, leiam essa nota e evitem os extremismos. Defendemos a vida em sua integralidade, mas fazemos isso sem polarização, sem agressão, sem desenvolver o ódio, né? Estranho, né? Dizer que é católico, que defende a vida e dissemina o ódio, mas permaneçamos na nossa posição de defender a vida em todas as circunstâncias. Vamos agora suplicar a bênção de Deus sobre cada um de nós, a fim de que tenhamos uma boa noite, um bom descanso, e amanhã, lembrando que teremos missa às 19 horas. Se você tem alguma intenção, envie no WhatsApp paroquial. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de Santa Luzia Virgem Mártir, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, o Senhor vos acompanhe. Desejo a todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Bom descanso, até breve.